Olá, meus amigos e minhas amigas, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Que o Espírito Santo possa abrir os teus olhos, abrir o teu entendimento, para que você compreenda qual é a boa e a santa e a perfeita vontade de Deus para você. Eu gostaria de chamar a atenção de todos que se dizem, cristãos. Muitas pessoas, elas frequentam uma denominação, frequentam uma igreja evangélica, muitas, vão aos cultos e elas dizem, que são cristãs. Dizem que elas são evangélicas. Mas minha amiga e meu amigo, eu gostaria de chamar a sua atenção para algo muito sério. Por quê? A palavra de Deus, ela mostra aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, Paulo, ele fazendo um discurso, em prol da sua defesa. Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi preso pelos judeus e agora Paulo estava diante do rei Agripa e Paulo então ele tem a autorização deste rei de fazer a sua defesa. Paulo então começa aqui no versículo 1 do capítulo 26 dizendo: a seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus me foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. E no tocante a essa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles mesmo, por cidades estranhas os perseguia.
Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu o caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Outra coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto que é o Cristo, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acredita, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse, que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais, eu sou, exceto essas cadeias. Minha amiga e meu amigo, então, está aqui, você pode ler depois na sua Bíblia, o capítulo de Atos, versículo 26, a defesa, Paulo discursa perante o rei Agripa, Paulo criando a defesa dele. Veja que quando Paulo falava, do testemunho dele, do que aconteceu com ele, porque Paulo ele começa dizendo que todos ali conheciam ele, que todos ali
sabiam quem era ele antes de ter um encontro com Deus. Paulo ele começa falando que ele fazia parte da seita dos fariseus. Paulo começa a falar do que ele, né, do que ele praticava, como ele perseguia os cristãos. Ele matava, ele prendia, ele odiava aqueles que seguiam a Jesus. Paulo então ele diz: olha, quando eu estava indo para Damasco, uma luz resplandeceu mais forte do que a luz do sol sobre mim, e eu e meus companheiros, nós caímos, e uma voz veio sobre mim dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei: Senhor, quem és tu? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Paulo, minha amiga e meu amigo, Paulo então ele expressa, né? Ele expressa aquelas pessoas ali, tudo que ele, né, aprendeu, tudo que ele viveu com Deus. É maravilhoso o testemunho do apóstolo Paulo. Na realidade, minha amiga e meu amigo, cada um de nós temos, né, o nosso testemunho. Cada um de nós, um dia, tivemos um encontro com Deus. Agora, quando Paulo expressava então o testemunho dele, né? Quando Paulo contava a história dele, o rei estava atentamente ouvindo. Quantas pessoas que elas chegam na igreja e quando o pastor começa a pregar, a falar do amor de Jesus, quando o pastor começa a falar, né, da eternidade, quando o pastor começa a falar da palavra de Deus, quantas pessoas que realmente elas ficam atentamente ouvindo, a alma dessas pessoas se alegra, o coração dessas pessoas batem forte, e muitas, né, acabam se batizando, outras, sabe, elas saem da igreja e dizem assim: poxa, que palavra forte, que palavra maravilhosa. E essas pessoas, quase que elas se convertem a Deus. O rei Agripa aqui, no versículo 28, veja você, que ele diz assim: então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Em outras palavras, o rei disse assim para Paulo: quase que você me torna um cristão, quase que eu me converto a esse Jesus. Mas minha amiga e meu amigo, ele não se converteu, ficou apenas no quase. Quantas e quantas pessoas que têm ouvido a palavra de Deus, quantas e quantas pessoas que têm entrado dentro de uma igreja, né, têm ouvido acerca da eternidade, acerca da salvação. Quantas pessoas que têm entrado dentro de uma igreja e ela se deparou com uma palavra acerca da vida eterna, e elas quase que aceitaram Jesus, mas não aceitaram. E é aí, minha amiga e meu amigo, que eu quero chamar a sua atenção. Eu quero que você entenda que o quase não é o total. Eu quase consegui fazer a faculdade até o fim, mas não fez. Eu quase que fui promovido na empresa, mas não foi. Eu quase que morro num acidente, mas você não morreu. Mas existem situações que, minha amiga, não tem como reverter. Um exemplo, a morte. A pessoa que ela
leva um tiro, ou sofre um acidente e ela morre, acabou para essa pessoa. Muitas pessoas têm tido a oportunidade de conquistarem a eternidade, mas elas não conseguiram. Sabe por quê? Porque elas ficaram apenas no quase. Quase que eu me batizei, quase que eu me firmo numa igreja, quase que eu me torno um verdadeiro cristão. Mas por que muitas pessoas, elas entram em uma igreja e elas ficam apenas no quase? No quase me tornei um cristão, no quase me batizei. Eu quero mostrar para você algumas passagens bíblicas aonde isso, a causa disso. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 18, versículo 18, Jesus, ele conta a parábola de um jovem rico. Ele conta a história de um jovem rico. Esse jovem rico chega para ele e fala assim: bom mestre, o que fazer, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: você conhece os mandamentos? Jesus perguntou para ele: você conhece os mandamentos? Ele falou: ah, Senhor, tudo isso desde a minha juventude que eu procuro seguir. Então Jesus vira para ele e diz assim: olha, então só te falta uma coisa. Veja, minha amiga e meu amigo, que para esse rapaz ele se tornar uma pessoa salva, lhe faltava apenas uma coisa. Jesus disse para ele assim: olha, pega tudo que você tem, os seus bens, vende e dá aos pobres. Então vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Jesus estava dando para ele a dica, o que ele precisava fazer para ele então conquistar de uma vez por toda a eternidade. Mas diz o texto lá em Lucas 18, que esse rapaz ficou triste. Esse rapaz, ele ficou, sabe, triste com aquelas palavras de Jesus. Ele foi embora. Ou seja, ele não aceitou a orientação de Jesus para ele então se tornar um cristão salvo. Sabe, minha amiga e meu amigo, o amor ao dinheiro é que fez esse rapaz quase conquistar a salvação, mas ele não conquistou. Quantas e quantas pessoas que por causa do amor ao dinheiro, do amor às coisas materiais, elas estão dentro de uma igreja, ouvindo ensinamento, ouvindo palavras, mas essas pessoas, infelizmente, elas estão apenas quase conquistando, ou talvez quase conquistou, porque muitas já saíram das igrejas. Outra coisa que nos chama a atenção está aqui em 1 João, capítulo 2, no versículo 15. Aqui em 1 João 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quer dizer, o amor às coisas do mundo tem sido, sabe, uma barreira, tem impedido das pessoas conquistarem a eternidade. Muitas pessoas, elas quase se converteram, quase aceitaram Jesus, mas por causa do amor às coisas do mundo, elas retrocederam. Quantas pessoas que se batizaram, quantas pessoas que frequentaram a igreja 1 ano, 2 anos, 4 anos, 5 anos, mas de uma hora para outra, essas pessoas, elas se voltaram muito para as coisas do mundo.
e, infelizmente, elas ficaram apenas no quase. Elas verdadeiramente quase conquistaram, mas foram arrastadas pelos prazeres, pelas concupiscências do mundo. Veja que a continuação do versículo diz assim, ó: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Eu quero dizer para você, minha amiga e meu amigo, que somente aqueles que forem fiéis a Jesus até o fim é que serão salvos. Não é aquele que frequenta uma igreja 2, 3 anos e depois sai que terá salvação. Não é aquele que se batiza, fica 10 anos, 20 anos e depois abandona Jesus que terão a salvação. Não! Eles, na realidade, quase. E eu quero dizer para você, minha amiga e meu amigo, Jesus está voltando. O nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. E de repente você está, dividido entre servir a Deus e servir ao mundo. De repente você está dividido entre servir a Deus e as riquezas. De repente você é uma pessoa que quer servir a Deus, mas você não quer abandonar os seus amigos que não servem a Deus. Porque outra coisa que leva a pessoa a ficar só no quase são as más companhias. Quantos cristãos, quantas pessoas que estavam dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, sendo ensinada, sendo alimentada por Deus, e elas não quiseram abandonar, as más companhias, os seus velhos amigos, os amigos mundanos, os amigos, das orgias, da religiosidade, e preferiram ficar com os amigos do que ficarem com Jesus. Essas pessoas, elas quase conquistaram a salvação, mas não foram fiéis até o fim. Eu quero dizer para você que o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. Esse rei Agripa, depois que ele ouve o testemunho de Paulo, o coração dele, a alma dele estava sendo tocada por Deus. Mas de uma hora para outra ele acorda e diz assim: olha, Paulo, você quase me faz aceitar esse teu Jesus. Você, Paulo, quase me faz me tornar um cristão. Mas ele não aceitou. E eu quero dizer para você que todos que um dia tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e não deram crédito, um dia essas pessoas, quando estiverem lá no inferno, elas irão lembrar. Lembra daquele homem rico, aquele homem que tinha uma vida esplêndida, uma vida regalada, mas ele não queria nada com Deus. Ele morreu e foi imediatamente para o inferno. E a Bíblia diz que lá no inferno ele começa a clamar ao pai Abraão, para que o pai Abraão viesse refrescar, para que Lázaro molhasse lá o dedo para refrescar ele, porque ele estava desesperado. E ele lembrou dos irmãos dele que ainda estavam vivos. E ele diz assim: pai Abraão, manda alguém ir lá pregar para meus irmãos, para a minha família, para que eles não venham para esse lugar. Todas as pessoas que abandonam, que não dão crédito à palavra de Deus,
todas as pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir falar de Jesus e quase aceitaram Jesus e quase entregaram a vida para Jesus, mas não entregaram, elas irão lamentar eternamente a oportunidade que tiveram, mas que não deram crédito. Minha querida e meu querido amigo e irmão, a palavra de Deus diz assim: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e para quem será? Para quem será a tua alma? Você que já esteve dentro de uma igreja ouvindo a palavra de Deus, você que se batizou, você que frequentou uma igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, mas você não se converteu, você não ficou firme. Aqui em Mateus, no capítulo 24, está aqui, ó, capítulo 24, e diz assim, ó, versículo 3, que Jesus começa a falar das tribulações, das perseguições, da dificuldade que os cristãos enfrentariam, que o povo enfrentaria por amor a ele. E Jesus então diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O evangelho de Jesus tem sido pregado a todas as nações para testemunho. Minha amiga e meu amigo, não haverá desculpa para aqueles que estiveram dentro de uma igreja, ouvindo a palavra, que até mesmo se batizaram, que frequentaram por um tempo e abandonaram. E agora, nesse dia, elas estarão diante do Pai para o julgamento. O que é que elas vão, qual a desculpa que elas vão dar para Deus? Por exemplo, as pessoas que estiveram aqui na comunidade evangélica Povo de Fé e saíram, né, não quiseram ficar, foram para o mundo, tomaram as suas decisões, o que essas pessoas vão, qual a desculpa que elas vão dar para Deus? Que eu não falei de salvação? Que eu não preguei isso aqui? Não. Se elas podem até darem a desculpa, elas podem até, tentar argumentar diante disso, mas o Senhor Jesus, o Espírito Santo, é testemunha de que aqui na comunidade evangélica Povo de Fé, eu, pastor Evandro, tenho pregado a palavra de Deus, tenho procurado despertar as pessoas a ter uma vida na presença de Deus. Agora, eu não posso obrigar ninguém a permanecer na fé. Eu não posso obrigar. Tem pessoas que elas começam na fé, depois retrocedem, tomam as suas decisões. Muitas pessoas vêm em busca das coisas materiais e quando elas percebem que nós não estamos aqui, o nosso alvo não é ficar pregando as coisas materiais, mas a eternidade, então as pessoas não querem ficar, porque elas preferem as coisas do mundo. Então essas pessoas simplesmente quase alcançaram a eternidade, mas não chegaram até o fim. Então eu quero convidar você, minha amiga e meu amigo, a buscar a Deus de verdade, a se firmarem com Deus. Não fique no quase. Eu já vi muitas pessoas que disseram assim: olha, eu quase completei a faculdade, mas ela não conseguiu completar. Eu quase ganhei um troféu, quase ganhei uma medalha, mas não ganhou. Eu quase fiz isso, eu quase fiz aquilo outro. O quase não é um bom resultado. O bom resultado é você conquistar, é chegar lá. E é isso que eu desejo para você que é um cristão, para você que está dentro de uma denominação. Não deixe nada nesta vida, minha amiga e meu amigo, te separar do amor de Deus. Em Romanos capítulo 8, 31 em diante, eu quero terminar lendo esse
Esses versículos dizem assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Minha amiga e meu amigo, nada poderá nos separar do amor de Jesus. Se verdadeiramente você quer a eternidade, então não fique no quase. Continue firme com Jesus. Não olhe para os maus testemunhos. Não olhe para aqueles que, sabe, não querem nada com Deus. Caminhe você com Deus. Caminhe você com Jesus. Que olha, vale a pena ser fiel a Jesus até o fim. Vale a pena perseverar até o fim. Quero dizer para todos que vale a pena seguir em frente, olhando para Jesus. Que Deus abençoe a todos. Hoje, nesse momento que eu estou fazendo essa gravação, está caindo uma chuva maravilhosa aqui em Belo Horizonte. Por isso que você está ouvindo os barulhinhos do telhado. Que Deus abençoe você e que recaia sobre você as ricas bênçãos de Deus na tua vida espiritual, na tua família, no teu casamento, na tua saúde, na tua vida econômica. Que todas as outras coisas que você deseja, o Senhor Jesus conceda para você. Forte abraço e vamos olhando para frente, para o autor e consumador da nossa salvação. Até a próxima. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas venham ouvir essa mensagem. Tá bom? Deus abençoe a todos.